Ele entrou como quem não quer ser notado, mas tudo no Blue Moon parecia conspirar para que fosse visto. A cortina de fumaça leve, o brilho âmbar das lâmpadas sobre o balcão, o rótulo azul do Blue Label refletindo como uma promessa. Luxo contido, segredo aberto. O relógio marcava quase meia-noite. A cidade lá fora dormia, e o bar respirava histórias de quem não queria ir para casa. Ian enxugava um copo com movimentos precisos, memorizados por turnos e por noites de estudo. A mesa ao lado riu alto, um grupo de universitários que transformava as horas em apostas e provocações. Ela sorriu, por reflexo profissional, e o sorriso se perdeu nos olhos escuros do homem que pediu a garrafa mais cara do menu sem hesitar. Ele não parecia o tipo que vinha por capricho, postura impecável, anéis discretos, um casaco que sugava a luz ao redor. Quando foi apresentado a garrafa, seus dedos tocaram a etiqueta com o mesmo cuidado de quem folheia uma carta rara. Não era ostentação, era familiaridade. A garçonete sentiu por um segundo que estava diante de alguém que raramente precisava perguntar o preço das coisas. O pedido passou, a música continuou, e ele a observou. Não como quem inspeciona uma peça de vitrine, mas como quem encontra um detalhe que, de repente, faz todo o resto fazer sentido. Ela, ocupada, não percebeu de imediato. Foi o gerente Olivia que o apontou. Aquela é a Ian. Ela serve bem. Quero que a tratem com respeito. Era um comando discreto, rotineiro, mas seus olhos traíram leve surpresa. O cliente sorriu sem mostrar os dentes. Quero jantar com você. A frase saiu tão seca que cortou o ruído do bar. Todos olharam. Alguns riram. Outros seguraram os copos com mais firmeza. Ian parou, o pano na mão. A voz do homem era baixa, mas havia nela uma resolução que não pedia licença. Não era um convite para um encontro casual, parecia mais uma proposta comercial formulada em poucas palavras. Ela respondeu automaticamente com o protocolo. Obrigada, senhor, eu... Não me chame de senhor. Ele interrompeu com delicadeza, como se corrigisse um hábito antigo. Chame-me Chang. Posso levá-la a jantar hoje? Prometo não incomodar. Era simples, direto. 2 palavras. Quero jantar. E o mundo do bar diminuiu o volume, como se aquela proposta tivesse desligado uma série de ruídos. Ian sentiu que responder exigia mais do que disponibilidade. Exigia negociar uma imagem, uma reputação que havia construído cuidando das próprias contas e do próprio orgulho. Ela poderia aceitar. Devia aceitar? Aceitar significaria entrar no mundo dele, ou pelo menos cruzar sua porta por algumas horas. E para uma mulher que se orgulhava de pagar as próprias contas, qualquer ajuda envolvia um preço invisível. Alguns dos colegas começaram a cochichar com o som das apostas. Monkey, que tinha sempre uma moeda ou uma ideia extravagante a oferecer, sorriu largo. Aposto que ele vai levar a donzela para jantar e voltar sozinho, disse provocando. Outros riram. A aposta virou sussurro e logo o bar inteirinho, regido pela curiosidade dos clientes, passou a ser cenário de uma pequena aposta social. Ian olhou para Olivia, que deu de ombros com aquele tipo de resignação que só quem vive de turnos conhece. Se você quiser, vou ajustar o horário, disse a gerente. Mas não se sinta obrigada. Nada disso precisa te complicar amanhã. Ela fez uma pausa. Pensou no trabalho extra, nas contas que não esperavam, no prazo de um projeto acadêmico que ainda precisava entregar. Pensou também no olhar dele, não invasivo, apenas firme, e em algo que não sabia nomear. Uma vontade estranha de descobrir por que alguém tão distante parecia tão interessado. Por fim, sorriu de volta numa expressão profissional mesclada à hesitação. Tudo bem, disse ela, mas só um jantar, e pagaremos a conta do bar normalmente, sem surpresas. Foi um acordo de palavras minimalistas, mas bastou para incendiar os rumores do Blue Moon. Alguém na mesa ao fundo já imaginava que, no dia seguinte, haveria um bilhete de bank transfer enfeitando alguma conversa de grupo. Monkey fez uma piada sobre ações. Aposte comigo 3.000. Se ele a convidar, eu pago a rodada. O humor foi caindo como veludo, e a noite tomou de novo seu ritmo, embora para Ian nada soasse igual. Se você está gostando da história, curta e inscreva-se. Tem mais vindo por aí.
A primeira noite do jantar foi curta e cheia de silêncio pontual. Eles sentaram numa salinha reservada, com uma luz que não permitia que máscaras fossem mantidas por muito tempo. Ela notou a suavidade das perguntas dele, sobre onde estudava, sobre seus planos, sem curiosidade invasiva. Ele, por outro lado, deixava entrever pouco do próprio mundo. As palavras dele vinham medidas, sempre com um cuidado curioso, como alguém que tenta não atropelar a dignidade alheia só por não entender sua lógica. "Você estuda?" ele perguntou, apoiando o copo na mesa. "Sim, administração. Estou terminando um projeto para a pós-graduação", respondeu Ian. "Trabalho à noite para pagar as mensalidades." Ele acenou como se já soubesse que raro era o caminho sem bifurcações. "Estou interessado em ouvir mais", disse. "Se você me permitir, posso ajudar com contatos, treinos de entrevista, talvez." Ele falava com a leveza de quem oferece um recurso sem esperar nada em troca, mas ela ouviu a palavra que sempre a colocou em guarda: ajuda. "Ajuda sempre tem um preço", murmurou ela, não acusatória, só realista. "E eu não me vendo por jantar." Ele sorriu, não surpreso com a afirmação. "Nem eu compraria seu afeto com isso", disse. "Quero saber se aceitaria, por interesse próprio. Às vezes, quando tenho um recurso, penso: por que não usá-lo para algo que importa?" Ela ouviu e manteve a expressão neutra. Era difícil saber se ele estava sendo honesto, se aquilo era apenas maneira de não parecer um playboy benevolente. Mas, no fundo, havia ali uma curiosidade que não se podia forjar. E ela, cansada de oportunidades que vinham empacotadas em promessas vazias, decidiu negociar termos. Aceitaria a ajuda prática, aulas de inglês, revisão de currículo, contato com um professor que podia orientá-la para a seleção, desde que fosse tudo transparente, sem favores escondidos, sem pedidos públicos que pudessem enredá-la. Ele concordou com um pequeno brilho de alívio. "Transparência", repetiu. "E nada de exposições públicas. Prometo que, se eu fizer algo, será com seu consentimento e não para impressionar gente que não importa." Aquela primeira concordância foi como um pacto. Era pouco, mas era um começo. No entanto, a cidade fala mais alto que acordos, e os amigos de Ian, ao saberem, passaram a interpretar cada gesto como peça de um espetáculo que precisava terminar em aplausos ou vaias. Na manhã seguinte, a rotina do campus deixou claro que nada do que acontece num bar fica só no bar. Ela atravessou o portão da universidade com a mochila nas costas e uma serenidade de fachada. Quando entrou na sala de aula, encontrou o grupo que, na noite anterior, apostara. Shaw entrou com a energia de sempre, um tom de provocação doce. "Então, ele te levou para jantar?" Shaw anunciou antes mesmo de sentar. Suspiros e risinhos espalharam-se. Shin-ho, que raramente se expressava com tanta transparência, deixou escapar uma observação que soou como provocação. "Você sempre arruma as melhores histórias, Ian." Ian revirou os olhos, mas não negou. "Foi só um jantar, e eu não gostei de me sentir no leilão público." Shin-ho sorriu, meio doce, meio ácido. Havia entre eles uma história interrompida, saudade de algo que nunca se consolidou. Ele puxou conversa como se dissesse: "Estou aqui, e isso pode mudar as coisas." Ian gostava da companhia dele. Gostava também da facilidade com que ele transformava qualquer silêncio em confidência. Ali, naquele punhado de minutos antes da aula, ela sentiu o peso de ter sido o objeto de aposta e a leveza da atração que Shin-ho ainda provocava. As mensagens não demoraram a chegar. O grupo de amigos do bar criou uma corrente que rodava entre memes e teorias. William perguntou se havia montagens com etiqueta de preço. Wei-tong mandou um áudio dizendo que quem apostasse na melhor história ganharia um jantar patrocinado por Monkey. E Monkey respondeu com um emoji de macaco rindo, claramente satisfeito por ter inflado a narrativa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Cheng voltava para seu apartamento alto, como se subisse a um aquário onde tudo fosse visto de fora. Ele não fazia planos para se aproximar de pessoas com aquela facilidade. Havia razões para o seu isolamento. Decisões calculadas, um corpo de expectativas herdado de gerações que transformam afeto em resultado.
E ainda assim, quando pediu o jantar, não foi para preencher uma solidão superficial. Foi, ele admitiria a si mesmo mais tarde, uma tentativa de entender uma pessoa que resistia à comodidade. Sua vida era preenchida por pactos silenciosos, investimentos, diretivas, encontros que terminavam em apertos de mão. Raramente havia sorrisos que durassem mais do que o necessário. E pela primeira vez em muito tempo, havia alguém que parecia não ser atraído por seu dinheiro, ou pelo menos parecia resistir a ele. Aquilo o deixou curioso. No dia seguinte ao jantar, ele enviou uma mensagem breve. Encontrou um professor que poderia avaliar o currículo dela. Nada romântico, tudo prático. Ian recebeu a mensagem no intervalo entre um seminário e uma reunião de trabalho no bar. Olhou para o nome no telefone e hesitou antes de responder. Obrigada, escreveu ela curta. Era a resposta honesta. Não queria que a ajuda virasse manchete. Queria que fosse conteúdo, útil e sem holofotes. Os amigos dela, no entanto, tiveram outra ideia. Monkey postou uma foto com uma legenda provocadora. Perdi 30 mil na aposta de ontem. Paguei a conta e ainda deu gorjeta. O post teve a intenção de ser brincadeira. Um ultraje exagerado que rendeu emojis e risos. Mas alguém no grupo captou a legenda e a republicou com a imagem do comprovante, deixando subentendido que a gorjeta fora gigantesca, que o bilionário tinha deixado uma soma absurda. A notícia correu mais rápido do que a verdade. Numa manhã, Ian recebeu olhares que iam de pena a desprezo, e sua caixa de entrada começou a encher com mensagens que ofereciam conselhos e julgamentos. Cuidado com esse tipo de homem, disse um comentário. Se ele te dá isso, imagina o que espera em troca, escreveu outro. Os rumores montaram uma parede à sua volta. Quando Ian viu a imagem do comprovante circulando, uma espécie de nota anônima que dizia Blue Moon, gorjeta 30 mil, sentiu algo como náusea. Não porque o valor fosse real. Na verdade, ela sabia que naquela noite a conta não havia chegado a tanto, mas porque para muita gente agora havia uma narrativa, a de que havia um preço invisível por trás de sua presença. Ela sabia competir contra o estigma de ser comprada muito bem, porque naquela era de julgamentos rápidos era mais fácil destruir uma reputação do que reconstruí-la. Decidiu confrontar Monkey. Encontrou-o no bar, sentado como sempre numa mesa brega com um copo à frente. Ele sorriu, ainda achando graça. Foi brincadeira. Todo mundo sabe disso. Relaxe. Você postou isso, disse Ian com a voz controlada. Colocou um número e um rótulo que não existem no cupom. Você sabe o que faz a minha reputação numa universidade pequena como a nossa? Monkey encolheu os ombros. Eu sei. Foi bobagem. Mas ninguém acredita que ele pagaria tudo, Ian. Ele é bilionário. Todo mundo quer acreditar que você foi comprada, não que você decidiu aceitar ajuda por estratégia. Ajuda por estratégia precisa de diálogo, respondeu ela. Precisa de acordo, não de posts que viram ferramentas de fofoca. O sorriso de Monkey murchou quando percebeu que havia erro. Algumas coisas não se consertam com frases de desculpas nos grupos. O bar, por sua vez, respirava uma tensão que Ian tentava domar. Olivia procurou uma solução prática. Apagamos, informamos que foi piada e você segue seu trabalho. Não vale a pena dar palco a quem brinca com a vida dos outros, mas a internet e a memória coletiva têm vida própria. A versão que se espalhou era mais dramática do que a verdade. Chegou aos ouvidos de Shin Ho, que viu a situação com um misto de ciúme e proteção. Ele se aproximou de Ian com um pedido simples. Você está bem? Se quiser, falo com eles. Havia sobra de ternura na voz dele que confortou Ian por alguns instantes. Ela agradeceu, mas não se entregou. Precisava lidar com a coisa à sua maneira. Enquanto isso, Chang soube da postagem por seu assistente, que entrou no escritório com a naturalidade de quem carrega más notícias. Ele viu os comentários, os áudios, as imagens, e algo nele se contraiu. Não pela exposição do próprio nome. O nome dele aparecia esporadicamente nos sussurros do mundo, mas pela tentativa de reduzir uma pessoa a um símbolo num jogo social. Ele viu então duas coisas que o surpreenderam: o ímpeto de se afastar e a necessidade de reparar. Não era caridade, era princípio.
Se alguém usava o seu nome para ferir a dignidade de alguém que ele respeitava, então ele considerava reparar o dano, de maneira privada e honesta. Enviar mais dinheiro não era a resposta. Deixar claro que não havia expectativa era. Mandou uma mensagem curta a Ian. Sinto muito pelo que está acontecendo. Se quiser, podemos esclarecer isso juntos, de forma que fique correto. Não disse, vou pagar. Não disse, vou expor. Só ofereceu um encontro em que a verdade pudesse ser exposta sem espetáculos. Ian leu e pensou nas várias respostas possíveis. Não queria que ele solucionasse o problema com autoridade, mas queria que reconhecesse que aquilo tinha sido culpa de gente pequena. Ela respondeu, prefiro resolver isso no meu tempo. Não quero que você vire desculpa para o que aconteceu. Era um pedido de distância e, ao mesmo tempo, uma oferta de respeito. Trate-me como pessoa que decide, não como caso de caridade. O que ela não sabia, e o que a cidade demorou a perceber, era que o gesto dele de se aproximar era movido por algo que não podia ser comprado nem vendido. Admiração. Ele admirava a maneira como ela mantinha a compostura, mesmo quando tudo conspira contra. Admirava a sua calma feroz. Admirava a decisão de negociar ajuda com termos claros. E aquilo o tocou de uma forma que o deixou exposto, como alguém que percebeu, tarde demais, que estava apaixonado antes que pudesse sequer entender por quê. Dias depois, um convite tímido, ele ofereceu um tutor de inglês para que ela praticasse respostas de entrevista. Nada a mais. Ela aceitou, menos por confiar no nome por trás da oferta e mais por ver que, talvez, aquilo poderia ser útil. O professor chegou numa tarde chuvosa e Ian entrou na sala de reuniões do bar com um guarda-chuva pingando. O tutor era paciente, correções pontuais, exercícios de pronúncia. Ele não trouxe notas de etiqueta nem perguntas pessoais. Ao final, Ian agradeceu. Pequenas vitórias foram se somando. Uma fala mais confiante numa entrevista simulada, um parágrafo melhor no currículo, um contato que promoveu uma indicação para uma vaga temporária. As pessoas viram a sequência como prova de compra. Ele está colocando ela no caminho profissional para torná-la sua, disse um comentário maldoso num fórum da universidade. Mas Ian insistia em sua regra. Se eu aceitar ajuda, eu escolho como. Não quero favores que apareçam para outros, dizia. E o acordo seguiu. Ele oferecia, ela decidia. Nesse ritmo, a distância entre eles se encurtou. Não por jantares luxuosos, havia poucos, mas por pequenos gestos que não pediam fotos. Entrega de um livro técnico na sala de estudo, uma mensagem com uma correção de inglês, um convite para uma palestra que poderia ampliar sua rede. Para Ian, tudo tinha que passar por uma prova. Se havia um gesto que não a diminuísse, ela aceitava. Se havia exposição, ela recusava. E então veio o dia em que tudo ficou mais complicado. Um evento no Blue Moon, uma noite de jazz com clientes especiais, uma celebração de aniversário. O bar encheu de pessoas que vinham por música, por companhia, por bebedeira. Em algum ponto da festa, Monkey, no impulso de sempre, anunciou algo que deveria ter permanecido entre amigos, que na aposta ele havia perdido e que por isso havia pago uma gorjeta. Um registro real ou falso começou a rodar pelos celulares. Uma foto do que parecia ser um comprovante com a quantia de 30 mil destacada. A intenção de risada virou arma. A cidade começou a ter uma nova história. A de que Ian havia sido premiada com um valor que a transformava em troféu. Ela tentou minimizar. Foi só uma piada. Era aposta. Não foi isso. Mas as palavras não voltavam a quem as havia ouvido. Pessoas no evento começaram a olhar com outro tipo de curiosidade. Os céus do Blue Moon, por um momento, ficaram carregados de julgamentos. Shin-ho viu a cena e deixou escapar uma reprimenda que misturava surpresa e ciúmes. Você deveria ter dito não, Ian. Sua mão tocou a dela por um segundo, um gesto que tinha a intenção de conforto e uma pontada de posse. Shen, que estava presente por um capricho, havia vindo conferir a música e o ambiente do bar que frequentava, viu de longe a cena. A sensualidade das luzes, as interjeições, a foto que rodava. Ele percebeu que a coisa estava saindo do controle.
Ouviu comentários, sentiu olhares que o implicavam como se ele tivesse comprado uma mulher. E pela primeira vez, a implicância pública do nome dele começou a machucar. Não por vaidade, mas porque a honra de outra pessoa estava sendo questionada por algo que fora, em grande parte, alheio. Ele caminhou até a mesa de Ian. Não anunciou presença. Não queria que a visita virasse espetáculo. Ian, disse ele baixo, sem que todos virassem a cabeça. Posso falar com você lá fora? Ela encarou-o ferida, e por um segundo considerou limpar a cena sozinha. Mas havia uma multidão de vozes esperando por espetáculo. Saiu então sob chuva leve e luz neutra do lado de fora, onde o bar misturava fumaça e noite. Gente ainda cochichava, mas ali, na calçada, o mundo parecia menor. Você não precisava vir aqui, disse ela, controlando a voz. Por trás da fala, o turbilhão de orgulho e humilhação. Vim porque provocaram você com o meu nome, respondeu ele. E eu não aceito que usem o meu nome para ferir a dignidade de ninguém, menos ainda de alguém por quem eu passo a me importar. As palavras foram diretas, sem floreios. Ela percebeu a franqueza, mas não se permitiu derreter. E qual é a solução, Cheng? Você vai apagar a internet com dinheiro? Vai dizer às pessoas que foi tudo mentira? Não, não posso apagar a internet. Posso, no entanto, mostrar que não me serve de desculpa para machucar ninguém. Não quero colocar nada em evidência. Não quero que você tenha que agradecer por algo que não pediu. Ele exalou, como se tirasse peso de um peito que raramente respirava alívio. Ela se afastou um pouco com o rosto duro. Agradeço que tenha vindo. Mas isso não apaga o que as pessoas acreditam. Não quero que você venha com gestos grandiosos para tapar buracos. Se quiser me ajudar, faça algo prático. Ajude de verdade. Sem holofotes. Ele assentiu. Sem holofotes. Houve silêncio, um momento que poderia ter sido quebra ou ponte. Ian caminhou de volta para o bar, deixando-o com uma promessa vaga, como se pedisse um tipo de amor que funcionasse no silêncio e não no palco. Quando voltou, Monkey estava visivelmente envergonhado. A aposta que era brincadeira virou antigamente um pedido de desculpas. Pessoas murmuravam. Shin-Ho, por sua vez, a polidez de sempre transformava-se em uma vigilância que tinha sabor de proteção. Ian sabia que, para muitos, sua reputação havia sido marcada. Sabia também que, para outros, havia um tipo de curiosidade que poderia levar a oportunidades. O mundo era assim. Tudo que é público vira moeda de troca. Nos dias que se seguiram, houve mais encontros de tutoria, pequenas vitórias em entrevistas simuladas, olhares que trocaram mais significado do que palavras. E entre um passo e outro, a coisa mais perigosa e mais humana se insinuou: sentimento. Não era apenas gratidão por um apoio prático, era algo mais tênue, mais perigoso, mais difícil de nomear. Ele admirava sua força, ela, às vezes, via nele um refúgio, mas ambos mantinham acordos tacitamente firmados. Nada de exposição, tudo com consentimento, nada que diminuísse a autonomia dela. Porém, a cidade insiste em recolher pedaços soltos e costurar narrativas à própria vontade. Um áudio, outra imagem, um rumor. Pequenos fragmentos que, somados, viram tempestade. Ian começou a sentir que sua vida estava sendo narrada por mãos alheias. E quando a tempestade cresce, a única escolha que resta é decidir se deixa levar pelo vento ou se ergue para provar que pertence a si mesma. A tensão subiu um degrau quando chegou à universidade a notícia de que um contrato de estágio fora aberto em uma empresa conhecida. Era a vaga que poderia mudar planos de pós-graduação, abrir portas reais. Ian sabia que tinha chance, mas que competir com nomes bem conectados exigia algo a mais. Foi então que um e-mail inesperado chegou. Uma recomendação formal, enviada por alguém que, no perfil, tinha a assinatura de um importante executivo. Não dizia muito, apenas recomendava seu nome como candidata ao processo seletivo. A assinatura era o suficiente para abrir a tensão. Ian segurou o mouse com as mãos trêmulas por um instante. A oferta seria vista como fruto da sua competência ou como mais uma peça de um tabuleiro no qual ela aparecia como prêmio? Ela hesitou,
Não queria que aquilo fosse convertido em narrativa de compra. Então pensou em pesquisar quem era o autor da recomendação, qual era a relação e se havia espaço para negociar transparência. Mandou uma mensagem pedindo detalhes e, enquanto aguardava a resposta, sentiu-se dividida entre esperança e a sensação de que algo poderia ser novamente apropriado. Cheng, por sua vez, observava de fora com uma mistura de orgulho e cautela. Conseguir a oportunidade para ela era apenas uma maneira de ver o potencial que ele via. Mas ele sabia que cada movimento seu era lido como tentativa de controle. E naquele ponto, controlar era a última coisa que ele desejava. Quando a resposta chegou, dizia que a recomendação viera de um contato que ele confidenciara possuir. Um ex-colega disposto a abrir portas para quem demonstrasse competência. Ian leu e respirou fundo. Era uma ajuda importante. Ainda assim, sentiu que precisava confrontar o medo que tornava sua autonomia frágil. Decidiu aceitar a ajuda, mas pediu uma carta que fosse clara, que constasse que a recomendação se baseava em avaliação técnica, sem ligações pessoais que pudessem ser mal interpretadas. O pedido foi atendido. A carta chegou com formalidade e com a clareza que Ian exigira. Não havia menção a favores, não havia espaço para jogos. Havia apenas reconhecimento do potencial dela. A reação do grupo variou. "Ah, finalmente", disse Wei Tong. "Ela conseguiu por mérito", escreveu Chao em tom que misturava surpresa e alegria. Monkey, envergonhado por sua postagem imatura, torcia silenciosamente para que ela prosperasse. Mas nem tudo estava limpo. Nos bastidores, havia aqueles que não perdoavam a cidade por deixar que um bilionário se aproximasse de uma garçonete sem um espetáculo. Boatos voltaram a surgir. Que ela fora convidada para eventos privados, que viajava em carros que não eram seus, rumores que corroem. E no meio de tudo, Ian tentava manter sua rotina. Estudos, trabalho, entrevistas. Numa tarde de outono, depois de uma aula, ela recebeu uma mensagem que nem mesmo o calendário previu. Um convite do próprio Cheng para conversar no campus. Ele disse que queria ouvir como ela sentia que as coisas estavam se desenvolvendo, sem pressões, sem propostas. A clareza era rara na vida dele. O convite, portanto, vinha com intenção. Quando se encontraram no pátio, com as folhas secas rodopiando sob os pés alheios, os estudantes em volta pareciam não reparar na reunião discreta. Ian colocou um livro sobre a mesa e olhou para ele com uma honestidade que não tolerava subterfúgios. "Quero que saiba que não vim para mudar quem você é", disse Cheng, como se premeditasse as palavras com cuidado. "Vim porque, e isso é estranho para mim dizer, me importo com sua liberdade de escolha. Se alguma ajuda que ofereci te fez sentir menor, quero desfazer isso." Ela avaliou a franqueza e sentiu por um instante que ele dizia a verdade. Mas a experiência ensinara a desconfiar de palavras que podiam ser apenas roupagem. "A liberdade tem preço", respondeu ela. "E eu pago o meu. Não quero favores que me coloquem em dívida. Quer ajudar? Ajude com transparência. Não tente consertar a minha vida às minhas costas." Ele assentiu. "Transparência, consenso, nada que exponha você. E se algum dia eu fizer algo que você não queira, diga, eu..." Ele interrompeu, como se quisesse prometer mais do que tinha direito. "Eu aprendo se você me mostrar onde errei." Naquele momento, disseram-se coisas que não eram negócios, não eram jantares, não eram apostas. Eram tentativas de construir algum tipo de intimidade, baseada em regras claras. E por mais que os olhares externos tentassem transformar aquilo em espetáculo, dentro do pátio havia duas pessoas negociando a própria humanidade. Mas a cidade insiste em recolher fragmentos e transformá-los em manchetes. E quando as manchetes voltam, elas trazem consequências que nenhum acordo silencioso consegue apagar de imediato. Ian sabia que ainda havia um caminho longo. Sabia que a vulnerabilidade podia custar caro. E, no entanto, havia uma ponta de coragem que a empurrava para frente. A convicção de que escolher seu próprio caminho era, por si só, um gesto de amor próprio. A história, porém, não andava sozinha. Boatos, alianças, ciúmes e apostas continuavam a costurar um tecido que ameaçava estrangular o fio frágil entre os dois. Um passo em falso, uma postagem, um comentário, e tudo poderia ruir. Ian recolheu a mochila
e foi embora com o coração pesado pela necessidade de cuidar da própria narrativa. Cheng, olhando de trás, sentiu algo que não era apenas preocupação. Era medo de perder aquilo que ainda não sabia como nomear. E assim se fechou uma semana, que parecia promissora e frágil ao mesmo tempo, com pequenas vitórias e grandes incertezas. O jogo social continuava. O bar continuava a ser palco de apostas e juízos. E no centro de tudo, uma mulher que insistia em não ser reduzida, e um homem que, pela primeira vez, perguntava a si mesmo se valia a pena lutar por algo que não se pode comandar. Na noite em que Ian saiu do trabalho, o bar estava mais silencioso. As luzes baixas, o cheiro de limão na mesa, as últimas canções de jazz se esvaindo. Ela se encostou no balcão e olhou as pessoas no salão. Havia quem se divertisse com a história, quem a julgasse, quem apenas vivesse sua própria vida. Monkey, numa mesa ao canto, levantou o copo num brinde contido. Chow passou um braço pelo ombro de Ian e fez uma piada interna que a fez soltar um riso genuíno. Shin-ho observava com um olhar que misturava desafio e cuidado. E do outro lado da rua, a silhueta discreta de Cheng se destacou por alguns segundos perto do poste de luz, como se vigiando não fosse intimidação, mas proteção. Ian fechou o caixa, desligou o computador, guardou as notas que precisaria. Sentiu no bolso o peso de sua autonomia. Não um valor monetário, mas uma decisão que ela carregava como quem leva um documento de identidade. Não era fácil, mas era seu. Quando fechou a porta do bar, olhou para trás uma última vez. A porta se fechou. A noite a engoliu com promessas de amanhã, e no mesmo instante, o telefone de Ian vibrou. Uma nova notificação, um novo rumor, um novo teste. Ela respirou fundo e abriu a mensagem, sabendo que a narrativa continuaria. E que, apesar das apostas e das manchetes, havia decisões a tomar que nenhum rumor poderia ditar. A notificação piscou na tela antes que Ian pudesse pensar em apagar a noite. Era um e-mail curto da empresa do estágio. Parabéns, você foi selecionada para a entrevista final. O coração dela, que vinha batendo num compasso controlado há dias, acelerou. Era a oportunidade. Não o prêmio público, mas a porta que podia abrir caminhos reais. Ao mesmo tempo, havia outra mensagem. Um link para um fórum onde alguém havia compilado todas as manchetes, prints e piadas sobre a gorjeta. A corrente nova adicionava detalhes que não existiam. Alguém tinha inventado nomes de presentes, viagens e apresentado tudo como prova definitiva. Ian respirou fundo, fechou as abas e escolheu não entrar no jogo. Colocou o celular na bolsa e foi preparar o material para a entrevista. Havia, naquele momento, uma escolha concreta a fazer. Enfrentar o processo com sua capacidade ou recuar para evitar o espetáculo. Ela escolheu lutar no campo que conhecia. Na manhã da entrevista final, o campus estava frio e iluminado por um sol tímido. As folhas secas continuavam seu balé pelo pátio e estudantes apressavam-se entre prédios como se o mundo fosse reduzir-se a prazos e provas. Ian sentiu o peso dos olhares. Alguns curiosos, outros comprados pela narrativa que circulava, mas trouxe consigo a clareza da tarefa. Revisou respostas, respirou algumas vezes e entrou na sala com a postura firme de quem tinha ensaiado a dignidade. Do lado de fora, algumas pessoas se reuniam esperando vazamentos, fotos, algo que transformasse a rotina da seleção num show de fofocas. Um repórter conhecido por alimentar rumores apareceu, câmera discreta no ombro. Ian viu-o através da janela enquanto esperava a chamada do júri. Por instinto, pensou em evitar. Pensou também na promessa que fazia a si mesma, não permitir que a vida fosse determinada por boatos. A entrevista transcorrera como um processo técnico. Perguntas sobre projetos, sobre ética no trabalho, sobre planos a longo prazo. Ian respondeu com clareza, citou experiências, falou sobre a pesquisa que queria desenvolver no mestrado e sobre como pretendia integrar serviço e estudo. Havia nervosismo, mas também uma convicção tranquila. Ao final, um dos avaliadores, um professor de olhos curiosos, inclinou a cabeça e disse: "Você tem potencial. Mostre-nos apenas como pretende aplicar isso." Ian saiu com o coração um pouco mais leve. Do lado de fora, o repórter se aproximou, gravando com um microfone escondido. "Ian,
Perguntou ele, já em tom de manchete. Há quem diga que sua vaga é fruto de conexões. O Sr. Cheng tem forte influência na cidade, e muitos dizem que ele abriu portas para você. O que tem a dizer sobre isso? Ela olhou por um segundo para o microfone e depois para os olhos do repórter. Não era a primeira vez que alguém tentava transformar sua trajetória em escândalo fácil. Tenho ciência das especulações, disse ela com voz firme. Minhas entrevistas, meus currículos e minhas cartas foram avaliados por critérios técnicos. Se houver algum testemunho que comprove irregularidade, que o apresentem. Enquanto isso, deixo que meu trabalho fale. As palavras foram simples, limpas. Não havia necessidade de explicações longas. O repórter franziu o senho, não por ela, mas porque a manchete perdeu vontade. Cheng, que vinha observando à distância, viu a cena e sentiu uma mistura de orgulho e arrependimento. Orgulho por ela ter conseguido manter o centro da própria narrativa. Arrependimento porque, em certas horas, seu impulso era consertar as coisas com gestos que escondiam intenções. Ele não apareceu naquela saída da entrevista. Tinha aprendido gradualmente que sua presença pública frequentemente gerava mais problemas que soluções. Ainda assim, dentro dele crescia a vontade de proteger, não como dono, mas como alguém que não queria ser a causa de nenhum dano. Os dias que se seguiram trouxeram pequenas vitórias. A comissão do estágio solicitou uma prova de aptidão, e Ian se saiu bem. O rumor continuava a rodar, porque não há controle sobre a imaginação alheia, mas a sequência de resultados concretos começou a fazer com que a história mudasse de tom. Havia quem apreciasse a coragem dela, quem lhe oferecesse apoio sincero. Havia também quem insistisse em tornar um episódio em sentença pública. Tudo fazia parte do circuito. Naquele mesmo período, uma novidade apertou o coração de Ian. Um convite para participar de uma palestra internacional na universidade, com possibilidade de bolsa de estudos para um curso de verão no exterior. A oportunidade poderia aumentar suas chances de entrar no programa de pós-graduação que tanto desejava. Era uma porta pequena, mas com trilho para algo maior. O problema: a bolsa precisava de garantias financeiras para cobrir custos logísticos, algo que, sem uma rede, seria difícil para ela conseguir de forma imediata. Shao e Monkey, que tinham acompanhado cada passo, sentaram-se à mesa do bar numa tarde para conversar sobre como ajudar. Monkey, amadurecido depois de seu erro de exposição, queria consertar as coisas. Posso organizar uma vaquinha entre os clientes do Blue Moon, disse ele, com a ansiedade do que quer reverter culpa com gestos. Pouco a pouco a galera contribui e a gente cobre a estadia. Shao olhou para Ian e com aquele jeito prático sugeriu: ou pedimos à instituição que aceite um patrocinador institucional, alguém que garanta sem se tornar peça de mídia, tipo um fundo de bolsas com nome neutro, assim não vira manchete. A ideia ganhou força. Ian inclinou a cabeça, considerou as possibilidades e, depois de ouvir os amigos, propôs algo. Se houver ajuda, que seja transparente, com regras claras, sem nomes na capa, sem exposição, um contrato, se necessário. Vou aceitar se houver garantias de que continuam avaliando o mérito. Havia serenidade nas palavras. Não era recusa ao apoio, era reclamação por respeito. Foi então que, num fim de semana, a cidade acordou com um rumor novo. Alguém no grupo dizia ter visto Cheng na frente de uma agência de viagens, discutindo um contrato. Imediatamente, a narrativa retomou o formato habitual. Ele está comprando sua viagem. A imprensa menor adorou. Os comentários multiplicaram-se. Quando Ian soube, não explodiu. Foi conversar com Olivia. Eu não quero que isso vire escândalo, disse. Preciso que se mantenha no controle. Se for para aceitar algo, que seja com procedimento. Não quero que usem essa história para dizer que vendi minha dignidade. Olivia, prática como sempre, deu a resposta que Ian esperava. Se precisar de testemunhas, eu assino. Se quiser um contrato, eu garanto testemunho. Aqui ninguém transforma trabalho em espetáculo. Se alguém quer ajudar pelo bem, ajuda com papel. No entanto, no meio desse movimento de tentativa de solução estruturada, apareceu Shin Ho. Ele surgiu com um olhar que misturava carinho e uma ponta de desafio, como se a conexão antiga tivesse encontrado terreno para crescer. Shin Ho, em vários momentos, oferecera abrigo emocional,
Não dinheiro, não oferta formal, apenas presença. Era essa presença que, às vezes, colocava Ian em dúvida. Escolher alguém que tocava por perto ou alguém que oferecia mão estendida por longe. Shin-ho, vendo a incerteza, propôs uma ajuda de outro tipo. Se você quiser, te ajudo a treinar para a apresentação da bolsa, disse. Podemos fazer simulações. Você fica mais confiante e, independente do que inventem por aí, seu desempenho será seu argumento. Ian sorriu com gratidão. Obrigada. Isso significa muito. Ela não confundia a ternura dele com promessa de relacionamento. Havia afeto, e talvez algo a mais, mas ela precisava tomar decisões com clareza. O ponto de ruptura veio numa noite em que o Blue Moon organizou um pequeno evento para clientes regulares. Havia música, risos controlados e, pela primeira vez em semanas, um tipo de normalidade. Cheng compareceu, silencioso, e sentou-se numa mesa afastada. Monkey estava mais comedido. No entanto, a velha necessidade humana por espetáculo acreditou que ali estaria o palco perfeito para encerrar a história. Provar, uma vez por todas, que ele era o doador, o salvador, o responsável por tudo que Ian havia conquistado. Em determinado momento, um cliente mais exaltado levantou-se, erguendo o copo. "Vamos brindar à sorte!" gritou. A mesa respondeu. Monkey acendeu os dentes numa tentativa de humor que lhe era típica e soltou uma piada que deveria ter ficado entre amigos. "Ouçam, se eu apostei e perdi, então que o vencedor receba os louros." Pegou o celular e começou a falar alto demais. "Sabem? Eu tenho o comprovante. Ele deixou 30 mil na vez. Não é nada, mas..." A frase foi como fagulha em gasolina. Um celular passou a mão por cima da mesa e uma foto do comprovante circulou, projetada nas telas amadoras dos celulares. O bar, que tentava ser discreto, transformou-se em bolha de julgamento. Olhares fixaram Ian como se ela fosse parte de um leilão. Pessoas cochicharam. Uma mesa próxima riu. Shin-ho, que estava presente, ergueu-se com a rigidez de quem não tolera humilhações. "Isso é desrespeitoso", disse ele, e foi até a mesa de Monkey. O choque no rosto de Ian foi óbvio. Não por ver o comprovante, mas por sentir que sua vida, mais uma vez, estava sendo mercantilizada por um momento tolo. Shen ouviu o alvoroço. A vontade de intervir foi forte. Queria subir no balcão e falar que aquilo era mentira, que ninguém ali tinha o direito de transformar a dignidade de outro em assunto de bar. Mas havia também a voz que o lembrava. Toda grande intervenção pública poderia se transformar em munição contra ela. Lembrou do pacto, sem holofotes, e pela primeira vez, a paciência por segredos pequenos apareceu como força. Ele caminhou até a saída do bar, chamou Ian para falar no lado de fora. Ela saiu. O luar era frio, e a cidade perto soava vazia. Ele tentou explicar. "Não permitirei que usem meu nome para te machucar", disse ele. "Se um registro foi feito, vou esclarecer com meus contatos. Mas não quero que um debate acabe por te explorar." Ian, de novo, manteve distância. "Eu agradeço que você venha", disse ela. "Mas não quero que minha vida seja consertada com gestos públicos. Não quero que a história vire espetáculo. Quero termos, contratos, transparência. Se você decide fazer algo, que seja assim. Honesto e sem reviver o meu constrangimento." Houve silêncio. De volta à sala, Monkey recebia repreensões. Pessoas sussurravam enquanto a música tentava recompor o clima. Shin-ho permaneceu por perto, oferecendo apoio. Chao murmurava ideias de como controlar danos. Tudo quedou-se num limiar incerto. Na manhã seguinte, após aquela noite tensa, Ian recebeu uma ligação do coordenador da bolsa. Havia uma condição nova. A universidade desejava um patrocinador que assumisse parte do custo, mas preferia que o apoiador fosse institucional e que sua identidade permanecesse neutra. Era o tipo de solução que Ian buscara. O problema? Havia prazos apertados para garantir o pagamento, e entre seus contatos, o apoio financeiro precisava ser formalizado rápido. Shen poderia, legalmente, fornecer os recursos com discrição. Poderia também insistir em um nome de fundo que não levasse o próprio. Mas a medida mais delicada, e a que ele preferiu,
Foi conversar com a universidade e oferecer que o patrocínio fosse feito por intermédio de uma fundação independente, com contrato explicitando que a seleção, a concessão e o uso dos recursos ficariam a cargo de um comitê técnico. Nada em seu nome, nada em manchete, somente um instrumento jurídico que assegurasse independência. Quando Ian soube disso, a primeira reação foi cautela. "Quem vai administrar?" perguntou ela. Queria saber todas as cláusulas. Recebeu então os documentos. Termo de compromisso, minuta de contrato, cláusula de confidencialidade e garantias de que a doação não poderia ser usada para criar vínculo empregatício direto com ele. Havia também uma cláusula que impedia a exibição pública da transação sem consentimento. Ela leu devagar. A letra miúda era clara. Era exatamente o que ela pedira. Um apoio que existisse sem ser etiqueta. Assinou depois de entender cada ponto e de pedir alterações pontuais. Naquele ato, havia a validação de que a ajuda podia ser oferecida sem anular a autonomia do beneficiário. Mas o casamento entre intenção e interpretação não se selou ali. Em círculos públicos, o rumor funcionava por si. Havia quem dissesse que, ainda assim, ela não precisava da ajuda. Que aceitar era fraqueza. Havia quem dissesse que ele estava apenas mitigando o estrago que sua própria fama havia causado. E havia, claro, os que continuavam a observar como se cada movimento fosse prova de crime. O ponto mais difícil veio quando Ian, cansada de ser alvo, decidiu por um tempo reduzir sua exposição. Pediu para diminuir os turnos e concentrar-se nos estudos. A decisão foi lógica. Para ela, preservação era estratégia. Para Cheng, foi doloroso. Era como se ela recuasse para longe e ele tivesse apenas impacto limitado. Ele tentou contato, ofereceu um lugar no transporte para facilitar, convites para workshops discretos, ajustes que não envolviam holofotes. Ela agradeceu e aceitou apenas alguns. A distância, no entanto, trouxe outra consequência, a sensação de perda. Cheng se viu despojando-se de antigos modos de consertar as coisas. Uma noite, sem aviso, mandou uma mensagem curta. "Posso passar para te ouvir? Não para resolver com dinheiro, só para ouvir." Ian hesitou, mas aceitou. A conversa que tiveram foi longa, porque precisaram atravessar as camadas de medo e orgulho. "Você não entende o quanto eu queria consertar tudo com uma ação grandiosa", disse ele sincero. "É a minha natureza. Mas aprendo. A cada vez que você diz não, eu aprendo que nem tudo se resolve com movimento. Às vezes o certo é aprender a ficar perto sem tentar controlar." Ian olhou para ele, vendo o esforço. "Às vezes eu sinto que, se eu aceitar, vou perder algo que é meu", confessou. "Não é sobre o que você faz com o dinheiro. É sobre quem sou quando deixo alguém decidir por mim. Eu tenho medo de que minha voz desapareça enquanto agradeço." Ele assentiu. "E eu tenho medo de que você cambie algo por minha causa sem querer. Quero proteger, não possuir. Se você me der a chance, quero aprender a ser cuidado do jeito que respeite você." Eles ficaram em silêncio, envolvidos num entendimento novo. Havia vontade mútua de construir um espaço onde ambos pudessem errar e aprender. O final da tensão aconteceu de forma quase anticlimática, porque foi trabalho e não espetáculo. A bolsa foi confirmada. A universidade assinou com a Fundação Independente. Ian participou da palestra internacional, apresentou seu projeto e recebeu elogios honestos. O estágio abriu caminho para uma vaga de assistente júnior após um processo transparente. O rumor perdeu velocidade, substituído por fatos concretos. Mas a fé de alguns nas narrativas fáceis não desapareceu. Monkey, por sua vez, fez gesto simbólico. Organizou uma pequena reunião entre amigos, onde pediu desculpas públicas a Ian por ter transformado a aposta em motivo de humilhação. Pediu que todos assumissem responsabilidade por palavras que ferem. Foi um momento de humildade que teve valor prático. Não apagou o passado, mas sinalizou uma mudança. O relacionamento entre Ian e Cheng não se resolveu com uma cena única. Teve momentos de ternura solene. Ele a acompanhou em uma simulação de entrevista sem fazer nada além de sentar-se silenciosamente na plateia. Ela validou suas tentativas de corrigir sem aparecer,
Ambos discutiram limites, ciúmes, expectativas e, mais importante, construíram mecanismos de diálogo. Num fim de semana de final de semestre, após todos os processos, houve um encontro simples na biblioteca central. Ian trabalhava num parágrafo final de uma aplicação para a bolsa de mestrado quando sentiu uma presença. Cheng estava lá, não com cinto de dinheiro, não com ofertas visíveis, mas com 2 xícaras de café e um envelope discreto na mão. Ele se sentou, colocou a xícara à frente e olhou para ela com calma. Não é um drama, disse ele. É um convite. Se quiser, assine isso. É uma proposta de emprego formal na minha empresa, com especificações claras, salário compatível, direito a férias e sem qualquer expectativa além do profissional. Se aceitar, será pelo que você é profissionalmente. Se não quiser, eu entendo e nada muda. Nem amizades, nem apoio. Ian abriu o envelope com cuidado. Havia uma oferta. Havia cláusulas que garantiam seu desenvolvimento. Havia também uma nota escrita à mão. Se aceitar, será como parceira em projeto, não propriedade. Se recusar, continuo sendo seu apoio silencioso. Ela fechou o envelope e olhou para ele. Pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu que o poder de decidir estava intacto. Não era presente que a definia. Era uma escolha fundamentada. Posso pedir uma mudança? Perguntou ela. Quero que conste uma cláusula que permita sair sem penalidade em caso de conflito com estudos. Quero que a progressão seja técnica, com mentoria e que a minha assinatura seja suficiente. Não quero favores disfarçados. Ele sorriu com alívio. Ajustamos tudo. Transparência, liberdade. Assinaram. Não houve festa. Houve alívio silencioso. Um aperto de mão, tímido, depois firme, e um olhar que dizia mais que 1000 promessas. Ian sentiu, naquele gesto, que o amor também podia ser praticado com documentos e não apenas com gestos espetaculares. Para ela, era uma vitória dupla: conservar a autonomia e abrir portas com critérios. As semanas seguintes foram de trabalho. Ian começou no escritório como assistente júnior, levando sua rotina de estudo e serviço, agora com menos turnos noturnos e mais horas de sono. O bar continuou a ser seu porto. Monkey agora assistia à sua evolução com orgulho. Shin-Ho e Chow permaneceram ao seu lado como amigos leais. A cidade, por sua vez, começou a esquecer o rumor antigo, porque nada atrai mais atenção que uma sequência de compromissos cumpridos. O romance, quando brotou definitivamente, não o fez num show. Cresceu em gestos pequenos. Uma xícara de café na manhã de provas, uma mensagem curta antes de uma apresentação, o envio de um artigo útil. Havia, claro, dias de atrito. E se houvesse facilidade em aceitar o apoio, havia também dias em que o orgulho devolvia dúvidas. Mas o que diferenciava aquele ponto do início era a negociação constante e o respeito pela vontade alheia. O ápice emocional, esse que costuma aparecer em cenas de cinema, ocorreu numa tarde de chuva leve quando Ian recebeu a confirmação de que sua candidatura ao mestrado havia sido aceita. Ela abriu o e-mail na rua, as gotas misturando-se ao alívio. Correu ao Blue Moon porque o bar tinha sido testemunha de tudo. Lá encontrou os amigos, Olivia, e no fundo ele, Cheng, esperando com um guarda-chuva. Não havia exigências nem holofotes. Apenas ele, de pé, pronto para aplaudir. Eles se olharam. Não foi grande cena. Ele levantou o copo e eles brindaram com sucos e café, rindo do percurso que os levara até ali. Shin-Ho bateu palmas com sinceridade, e Monkey, meio desajeitado, entregou um cartão com a promessa de nunca mais postar algo que não pedisse permissão. Naquele instante, Ian pensou em tudo que havia aprendido. A necessidade de exigir termos, de afirmar dignidade, de não permitir que a ajuda a definisse. Olhou para Cheng, que não oferecia ouro nem correntes. Ele oferecia a chance de caminhar ao seu lado, com escolhas. E pela primeira vez, a ideia de compartilhar algo com alguém não a enchia de medo. Algumas semanas depois, com a rotina de trabalho e estudo estabilizada, houve um jantar simples, não num salão reservado, mas numa pequena lanchonete perto do campus. Ele e ela conversaram sobre projetos, sobre livros e sobre os medos que cada um guardava. No fim, ao se despedirem,
houve um gesto delicado. Ele tocou levemente sua mão, num cumprimento que parecia transformar-se em promessa. Ian sorriu e deixou a mão pousar sobre a dele. Não era entrega. Era acordo. O futuro, claro, continuava incerto. Boatos podiam ressurgir. Pessoas poderiam, um dia, tentar transformar qualquer movimento em caso. Mas, em vez de permitir que isso definisse seus passos, Ian e Chang escolheram um método prático: diálogo. Se algo magoasse, falariam. Se algo ferisse, ajustariam. Assistiram um ao outro tornar-se versões mais humanas de si mesmos. Ele, menos controlador. Ela, menos isolada. O Blue Moon seguiu sua vida. O bar continuou a ser espaço de encontros, risos e pequenas tragédias cotidianas. Ian, agora com um emprego e bolsas, às vezes servia mesas com a mesma destreza do começo, e outras vezes passava para entregar relatórios em reuniões. O mundo, insistentemente ruidoso, foi substituído para ela por horas bem preenchidas. Numa noite calma, meses após o primeiro encontro, Ian entrou no bar e viu uma mesa reservada com uma carta. Era um convite singelo, para celebrar escolhas. Ela sentou-se e lá estavam os amigos, Olivia, e, discretamente, Chang. A carta dizia palavras simples: reconhecimento pelo trabalho, respeito pela coragem, vontade de caminhar juntos, se ela quisesse. Ian leu, sorriu e deixou a resposta escrita no verso: caminho aceito, com termos. Era brincadeira e contrato. Eles riram. O amor que nasceu no balcão do Blue Moon cresceu não por extravagâncias, mas por acordos. Não se transformou em posse. Tornou-se parceria. Quando a cortina sobre aquela temporada de vida despontou, Ian caminhou pelo campus com a bolsa no ombro e a cabeça cheia de planos. Chang acompanhou-a à distância com respeito. Eles não precisaram de declaração pública grandiosa. O gesto deles mais decisivo fora aquele de cada dia: manter a conversa, reparar quando houve queda, dar espaço quando foi pedido. E a cidade, acostumada a histórias fáceis, aprendeu lentamente que algumas narrativas não terminam em manchetes. Terminam em trabalho, em contratos, em dias em que duas pessoas escolhem se entender. Se você se emocionou com essa história, deixe um comentário contando qual escolha da Ian mais te tocou. E se quiser continuar acompanhando, tem mais episódios na playlist de vídeos de histórias de amor que respeita, escolhas que libertam.